Pedrinho, primeiro fala um pouquinho para a gente sobre esse contrato do Coutinho. A gente ouviu muita coisa nesse processo. A gente sabe que o valor que ele ganhava lá era um valor muito alto. O Vasco está fazendo um esforço, mas no fim tem alguma responsabilidade do Aston Villa ou o Coutinho abriu mão da outra parte do jogador? É um contrato que, por exemplo, no final do empréstimo tem uma opção de compra? O que o Vasco pensa para esse futuro? Então, é um contrato de empréstimo de 1 ano. Demorou um pouquinho a negociação, porque são muitos tópicos que estavam sendo ajustados. A gente tinha que entender que ele estava se desvinculando de 2 clubes, né, do clube do Catar e o empréstimo de 1 ano do Aston Villa. E, paralelo a isso, a gente negociando, obviamente, o contrato do Coutinho com o Vasco. E chegou em um momento ali que a gente não podia botar mais preferência de compra, nenhum tipo de outro aspecto para não perder mais tempo, porque já estava justo naquele de 1 ano de empréstimo. Então, ele sai de graça do Aston Villa. O Aston Villa não tem nenhum custo com ele nesse período de 1 ano. O custo é todo meu, que eu digo Vasco. Ele abre mão de muita coisa financeira para estar aqui. E eu vou no meu limite financeiro mesmo, porque eu sei que o assédio era muito grande em cima dele. E ele sempre deu a preferência para a gente. Isso foi muito legal também da parte dele. E como eu falei, eu fiz o máximo para fechar. Por isso que a gente demorou, porque a gente estava... vai minuta, volta minuta, né? Muitos aspectos sendo avaliados dentro do contrato. Saiu hoje a questão dos 100 milhões, verdade. Só para o Flamengo? Ou eu até falei brincando, eu acho que é só para o Flamengo, agora você me pegou. Porque são 4 contratos que eu estou fazendo. Mas nem precisava para o Flamengo, porque eu sei que ele não ia. Mas, então assim, a gente ajustou tudo dentro das possibilidades do clube. Como a gente falou, ele abriu mão de muita coisa e a gente chegou no nosso teto lá em cima mesmo para que ele fechasse. Pedrinho, dentro dessa engenharia financeira que você está desenhando, ainda tem o Alex Teixeira, tem o Souza. O que mais o torcedor pode esperar? Porque a janela não é suficiente só com isso, né? Tem algumas posições que ainda são carentes. Fábio, a gente tem... o Emerson também chegou, que é um jogador que a gente identificou que a gente precisava de um homem de beirada. Tem outras posições que eu não falo justamente por uma questão de respeito e ética ao elenco, mas é uma observação boa para fazer, que assim, uma negociação que nós estávamos fazendo com um jogador que joga fora do país, e o que foi definitivo para ele não vir foi a questão da violência. Então, assim, isso embargou muito Mas qual violência? Da torcida do Vasco ou do Rio de Janeiro? Não especificamente da torcida do Vasco, não. Da torcida de uma forma geral, do Brasil. Ele tinha medo por causa da família. Então, assim, a gente tem em busca aí, eu acho que mais 2 reforços, que eu não posso falar para você e não vou mentir, vou cravar os 2 reforços. São negociações sempre muito difíceis e a gente tem uma responsabilidade financeira ali para a gente não piorar ainda o fluxo de caixa. Mas a gente pretende ainda preencher com mais 2 posições. Pedrinho, o Vasco vem numa sequência muito boa, né, de 3 vitórias, sob o comando do Rafael Paiva. Hoje, a tendência é que ele comande o time até o final do ano? Então, vocês me acompanharam um pouquinho na minha outra função de comentarista. Eu não sigo muito as regras que eu não acredito, né? Assim, eu quebrei alguns paradigmas e eu não vejo a necessidade de eu falar a palavra, pelo menos nesse momento, tá? Mais para frente eu posso falar. Mas eu não vejo a necessidade de eu falar a palavra efetivar. Isso não muda nada da minha relação com o pai. Ele sabe o que eu quero dele e ele sabe o que esperar de mim. Então, assim, a necessidade que as pessoas têm de falar, tem que falar que ele está efetivado, senão ele não tem segurança. Ele tem segurança para trabalhar. Ele fala diariamente comigo. E a partir do momento que eu falar que ele está efetivado, se ele perder o próximo jogo, vai falar assim, quando estava efetivado, foi efetivado, perdeu o jogo. Então, assim, eu vou transferir uma responsabilidade para ele, e eu sei que é uma ansiedade de todos por uma palavra-chave, está efetivado, é o treinador do Vasco. Ele é o treinador do Vasco. E a segurança que ele precisa, eu passo para ele todos os dias. Como você tem avaliado esses últimos jogos com ele? Muito bom, eu acho que assim, não só numa questão de estrutura de jogo, mas de comportamento mesmo. Foi uma das coisas que eu identifiquei rapidamente quando eu chego em São Januário, que era a mentalidade, assim, praticamente uma mentalidade perdedora. Isso desde o contrato, tá? Dos contratos, perdão. Eu nunca vou fazer um contrato que tem um gatilho que, se o Vasco não cair, alguém vai ganhar um bônus por isso. Não vou fazer. Isso você já estimula o atleta o que você pensa como instituição. Então, assim, entendo, mas contratou, o time estava com 9 pontos, problema. Vai fazer o contrato, o benefício vai ser se classificar para a Libertadores, se classificar para a Sul-Americana, se for campeão. Esses são os benefícios.
E aí a gente tem uma derrota dura, e dentro disso eu falei, foi a frase que o Verratti repetiu, que eu falei para o grupo: perder, ganhar e empatar vai fazer sempre parte do esporte. A forma com que isso acontece, para mim, é inegociável. Se tratando de Vasco, é inegociável. Então, acho que o time mudou o comportamento técnico e o comportamento, obviamente, de competir. Eu estou tentando responder tudo, que eu sei que essas perguntas eu ia. Com relação à demissão do Pacheco, muita gente falou, na televisão você falou que tem que dar tempo. Continuo achando que eu tenho as mesmas convicções que eu tinha na televisão. Só que eu também tenho a humildade de reconhecer que nem tudo que eu falava na televisão eu consigo colocar em prática nesse momento. Então, assim, eu falei na televisão, tenho as minhas convicções, mas tenho a humildade de perceber que no dia a dia não é da forma que eu esperava lá. Então, assim, eu percebi ali no dia a dia, e o Pacheco é um cara super do bem, super capacitado, mas eu não via o que a gente necessitava para reagir dentro da competição. E por isso eu tive que interromper o trabalho, que me dói muito. O cara sai de outro país, vem para cá, enfim. Mas era necessário porque eu trabalho pro Vasco. Eu tenho que pensar no Vasco. E naquele momento eu achei que era necessário. Pedrinho, você tem alguma meta para o Vasco no Campeonato Brasileiro? Libertadores, Sul-Americana? É passo a passo, mas sempre para frente. Foi o que eu falei. Nosso objetivo é brigar lá em cima. Então, assim, quando a gente perde, eu não sou muito... É porque vazou um vídeo falando com... Vazou não, obviamente, os vídeos são feitos internamente. Quando eu vou dar a camisa para o Verratti dos 50 jogos, mas eu não sou de falar no vestiário, porque eu entendo que ali é o momento dos jogadores, pós-jogo principalmente. Mas contra o jogo do Bahia, que a gente jogou muito bem, eu acho que se nós não tivéssemos perdido o David, injustamente, a gente poderia de lá até ter saído com uma vitória. Eu entrei no vestiário e falei para eles assim, não olhem para a tabela, olhem para o que vocês estão desempenhando nesse momento, é isso que vocês têm que se prender, porque se vocês olharem para a tabela, ferrou. Olha para o que vocês estão desempenhando, e a equipe estava desempenhando. Então, assim, eu falei, a gente vai brigar na parte de cima, é lá que a gente tem que brigar. Só que são muitos detalhes que você tem que mudar a mentalidade dos atletas para cima. E isso está acontecendo aos poucos. Hoje a gente viu, obviamente, o Vasco brigando na parte de cima da tabela, pelo menos do meio para cima, que é isso que a gente quer. Qual a importância do plano de sócio? Você falou em limite financeiro na contratação do Coutinho e lança um plano de sócio com 30% de desconto. Traz para a gente esse panorama da importância do torcedor se associar em massa, até mesmo uma possível renovação de contrato com o Coutinho, até mesmo uma aquisição. Eu acho que assim, o sócio, se você tiver um plano de sócio muito bem estabelecido, praticamente ali você vai ter uma receita de um patrocínio master, né? Se você tiver uma estrutura para manter os sócios também. Não é só ter o engajamento da adesão dos sócios e não ter um plano. Para a gente, óbvio, é mais difícil pela questão que o estádio para, então os benefícios ali, é lógico que quando você vai jogar você tem os benefícios dos assentos, mas assim, a gente tem que criar alguns outros mecanismos também para a gente poder manter, criar algumas parcerias, que você é sócio, você tem desconto no mercado ou na farmácia, criar uma estratégia para que a gente possa ainda mais fortalecer, porque a gente sabe que se você tem o engajamento, e a torcida do Vasco, eu acho que é a mais engajada do Brasil, sem clubismo, você conseguiria ter uma receita praticamente de um outro plano, de um outro patrocínio master. Pedrinho, uma pergunta a respeito disso ainda. Qual é, de repente, a meta que vocês têm de novos associados como sócio-torcedor do Vasco? Tem um número aí mágico para, de repente, melhorar esse orçamento? O número mágico eu acho que assim, não existe um número mágico, né? Ainda mais se tratando de torcida do Vasco, que a gente já viu que ela é capaz de fazer. E o clube não pode ser só o beneficiado. O torcedor tem que ser beneficiado. Então não adianta eu criar um engajamento aqui e o torcedor se associar e ele não ter nenhum tipo de benefício. É lógico que ele quer ajudar o clube, mas ele também precisa ser ajudado. Então o número que a gente sempre imagina para um Vasco é de 100 mil sócios. Né? A gente sabe que se a gente fizer uma campanha muito bem estabelecida, muito bem estruturada, com muitos benefícios, o Vasco bate isso. Mas a gente precisa estruturar isso da melhor maneira possível para que a gente chegue nesse número. Todos eles fizeram o exame, está tudo ok. Os contratos particulares acho que já estão assinados, faltam os federativos, eu acho que o Souza já assinou até tudo, mas está tudo certo. Os três vão agora só construir como é que vai ser a apresentação
do Souza e do Alex, do Coutinho é sábado, 11 horas da manhã. Presidente, em que situação está, por exemplo, a venda da SAF? Essa semana saiu mais uma informação de uma credora querendo fazer parte dos lucros em relação à liquidação da SAF do Vasco. A negociação, ela tem sido uma conversa boa com a ICAP, uma conversa boa com a ICAP sobre a possibilidade de um novo investidor. A gente tem que ter muita calma para que isso aconteça. Provavelmente eu vou ter que fazer uma operação, como eu falei, financeira antes mesmo do investidor chegar. E a gente precisa, como eu falei até numa entrevista anterior, como a gente não tem uma liga que facilitaria até a entrada de empresas no futebol, porque ali você teria um compliance, vários critérios para essa empresa bater, e aí sim você poderia finalizar. Como você não tem esse critério, chega uma empresa que de repente você não tem, que deveria ser um critério do clube, entender qual a empresa que está entrando, fiscalizar, compreender. Mas como a gente não teve isso e não tem uma liga para isso, então a gente tem que ter muita calma para, obviamente, escolher um novo parceiro e investidor por baixo. Sobre essa questão financeira aí que você falou, que para não piorar o fluxo de caixa, né? Você pode falar melhor sobre essa questão, essa saúde financeira do Vasco? Todo mundo já sabe, né? Então, assim, agora cabe a mim, como eu falei, criar a operação financeira que já está estruturada pelo meu grupo para a gente poder fazer a janela, para a gente honrar os compromissos até o final do ano, e aí sim um início de 2025 diferente do que a gente está vendo agora. Saiu hoje a informação de que Vasco e Fluminense vai ser em Cariacica, a gente viu algumas pessoas falando, reclamando sobre isso. Queria que você explicasse para a gente a decisão e se tem a ver com o Maracanã, e lado do Fluminense, lado do Vasco, todo aquele questionamento que tem toda vez que tem esse clássico. Então, não vai ser em São Januário, porque o BEP não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda de Brasília está fechada. E aí, Cariacica é uma alternativa. E o Maracanã não é por ser o Fluminense? Não, o Maracanã, eu acho que a gente tinha conversado que foi num momento de negociação onde achou que o custo ia ser muito maior do Maracanã do que a receita e os dois clubes estavam com dificuldade, então a decisão é jogar em Cariacica. É uma alternativa que nem sempre todo mundo, obviamente, quer jogar aqui em São Januário, quer jogar no Maracanã, eu também quero, mas é uma alternativa que a gente teve para o momento, para a situação. Por isso vai ser em Espírito Santo. Pedrinho, boa noite. Roberto Canal, do canal de Vascaíno para Vascaíno. Quando o Vasco iniciou a negociação com o Coutinho, o Vasco vivia um momento muito tenso na competição. E uma pressão imensa, e o torcedor via no Coutinho um salvador da pátria. Um jogador que ia chegar e ia mudar o cenário do time. Hoje ele chega num cenário muito melhor, muito mais tranquilo, o time jogando bem, e ele já não chega com essa responsabilidade de ter que mudar o patamar do time. Ele muda, é um jogador diferenciado, mas entra sem a responsabilidade, sem ter que ser o salvador da pátria. Qual é a importância disso, de ele entrar sem a responsabilidade? Eu acho que responsabilidade ele vai ter sempre, porque ele é muito acima da média. Eu não acredito, eu acredito numa estrutura muito bem preparada para que você, devagarinho, vá trazendo as peças e, de repente, a peça principal. Só que o momento exige, obviamente, e a oportunidade exige que você faça de forma pontual um jogador do nível do Coutinho. É o que eu falo, a gente tem que ter um planejamento esportivo, só que o futebol ele tem algumas peculiaridades. Então, assim, existem oportunidades que você tem que ser flexível a elas. E é obviamente que a gente é flexível nessa situação do Coutinho. Eu acho que ele contagia o entorno e facilita também para a gente em novas negociações, seja esse ano, seja para o próximo ano, quando vem um cara do porte do Coutinho. Obviamente que a gente espera que tenha um resultado dele, do grupo e do Vasco, você vai conectando com outros jogadores para que a gente possa fortalecer o elenco. Mas a responsabilidade dele é lógico que é grande, porque joga muito acima da média. Gente, uma rapidinha aqui. Quem jogou mais? Coutinho. Deveria nem fazer. Jogou muito mais. Pedrinho, com licença, Eduardo. Pedrinho, eu queria que você falasse um pouco sobre o Payet, que eu acho que é um assunto importante, como você vem falando, de saúde financeira, e o Payet, infelizmente, vem sofrendo com lesões. E sabemos que o custo é muito alto, né? Então, eu queria que você comentasse sobre a situação dele no clube. Eu sei que ele tem contrato e tal, mas explicasse para o torcedor, preocupado hoje, o Coutinho chegou, e a situação do Payet? Vai conseguir manter os dois por conta desse custo? Vou conseguir manter os dois. O Payet só sai se ele quiser. Ele não sai por nenhum critério técnico ou diretivo. Criaram uma relação
de dificuldade minha do país que não existe, né? Assim, a gente torce para que ele se recupere, para que ele esteja sempre em forma, para que ele desempenhe. Se vai jogar os dois, se vai jogar um dos dois, essa é a decisão do Paiva. A minha obrigação é dar estrutura para que ele volte. Agora, se ele sair, é uma decisão dele, não vai partir de mim. Eu quero e conto com ele porque ele é um grande jogador. Preciso dele animado, preciso dele motivado, preciso dele treinando, preciso dele querendo. Isso tudo eu exijo dele e de todos os outros. Eu sempre falei, tem que estar satisfeito e feliz de estar no Vasco. E ele não tem, eu não tenho nenhum interesse em perdê-lo, a não ser que ele, obviamente, queira sair. E aí é uma questão de conversa. Pedrinho, em relação ao plano de sócios, né, vou até aproveitar para o colega, o Vasco tem um plano de sócios desde a época do Luiz Melo, quando ele era CEO. O Vasco fez uma reformulação que gerou muitos protestos da torcida. Queria saber se há um planejamento para que o Vasco possa remodelar esse plano de sócio, fazer planos mais acessíveis ao torcedor, mais baratos e com mais benefícios. Isso, obviamente, o meu comercial e o marketing estão estruturando para fazer, obviamente, uma mudança necessária nos planos de sócio para que a gente possa dar os benefícios necessários para os torcedores e que eles não fiquem só 6 meses ou só um ano, que a gente possa realmente estabelecer um critério que eles fiquem para a gente como um parceiro para sempre. E a gente tem ali, praticamente, com o patrocínio da camisa, um outro patrocínio master, que é o sócio-torcedor. Pedrinho, aqui, os próprios atletas e o treinador hoje, Paiva, tem falado da sua importância no bastidor. O Hugo Moura deu uma entrevista ontem falando da importância que você tem hoje dentro do grupo. O Verratti usou a sua própria frase e o Paiva tem falado disso. Queria ouvir de você. A gente te vê muito na parte institucional, mas na parte de campo e bola, você como ex-atleta, você pode falar um pouco de que bastidor é esse que o Pedrinho tem sido importante? O que você tem feito com os atletas no CT? Eu vou responder assim, porque eu não gosto de falar de mim assim, não. Parece que eu estou me auto-elogiando, não gosto assim, não. É lógico que eu tenho uma questão administrativa muito forte. Eu falei para vocês assim, são 6 meses muito pesados emocionalmente, fisicamente. De fora parece muito fácil, mas assim, você entrar por uma briga, e eu já sabendo, não sabendo que eu ia ganhar, que isso não... Assim, eu já sabendo de todo o conteúdo que eu tinha em mãos, entendo perfeitamente todas as opiniões diferentes, porque as pessoas não tinham o conteúdo que eu tinha, então todo o julgamento em cima de mim, óbvio que me machucava, mas eu compreendia, mas é duro você assim, cara, eu estou fazendo certo, eu estou vendo o que está acontecendo aqui, as pessoas não conseguem entender. Isso te desgasta emocionalmente, porque é uma briga pelo bem do clube, e parece que as pessoas estão torcendo contra você. Eu falei assim, cara, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. E isso machuca muito emocionalmente. Então foram assim 5 meses assim pesados, assim, duros emocionalmente. Eu precisei de muita força assim para poder levantar no dia a dia e continuar a batalha que eu tinha, a missão que eu tenho para fazer com o Vasco. E aí quando eu parto, obviamente, para uma coisa mais interna ali, eu tenho que vestir outra capa, né? A gente vai vestindo capa de super-herói praticamente todos os dias. E aí eu vou no trato com os jogadores, obviamente com todos os que trabalham lá no futebol, para mostrar para eles uma mentalidade vencedora. E isso são gatilhos mentais mesmo que as pessoas colocaram neles de forma negativa, e eu estava tentando reverter isso. Eu falei assim, eu não vou cobrar de vocês, vocês podem ter certeza, aquilo que eu sei que vocês não podem entregar. Eu vou cobrar o que eu sei que vocês podem entregar. E eu sabia que o time poderia entregar mais tecnicamente e muito mais em termos de competitividade, e está entregando. Tanto que eu falei para eles assim, o mérito desse momento é todo de vocês. Então, assim, o que eu faço para eles é uma experiência de ter confiança, porque você vai ser vaiado sempre. Se você tiver com medo, você está sendo vaiado, você vai minimizar o teu risco, joga o que você tem que jogar, pratica o que você tem que praticar, demonstra o valor da camisa do Vasco, olha para aquela arquibancada ali e sente a atmosfera do que é São Januário. São pontos assim pequenos do que a gente, obviamente, tem ali como relação com os atletas. Mas o que eu mais queria é que eles entendessem que eles têm que mudar o objetivo deles dentro do Vasco. Que o objetivo do Vasco, é lógico que isso não quer dizer que vai ser campeão, mas é pensar para frente, para ganhar, e não pensar em rebaixamento, que é um trauma que eles carregaram ali praticamente 1 ano e meio, 2 anos. Até para quem, só para gente, quem não fez ainda. Para quem ia cuidar só da piscina, tá fazendo bastante coisa. Verdade. E o Pedrinho tem ajudado, né? Tem muito. O Marcelo Santana também chegou. Ele e o Felipe estão fazendo um trabalho excepcional, assim, de não só executivo, mas também no dia a dia, no trato com os atletas. O Clauber é um cara muito importante no nosso dia a dia, que às vezes trabalha e ninguém percebe.
Assim, é um grupo muito legal de trabalho. Pedro, sobre essa operação financeira que você falou, poderia ser um empréstimo, uma venda de porcentagem das ações? A gente está estruturando tudo direitinho e nosso compromisso é honrar os salários e é isso que a gente vai fazer. Os naming rights, a venda dos naming rights das ações pode ser uma opção também? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque a gente pode ter um preço de mercado agora e daqui a 2 anos e meio ele vai estar defasado. Então, assim, fazer esse mecanismo de probabilidade que seria 2 anos e meio, com toda a estrutura, com o entorno modernizado, né, revitalizado, então, assim, a gente tem que ter muita calma. A gente pode fazer até de forma temporária, né, nesse término de ano, pode ser uma alternativa, mas para o estádio de São Januário tem que ser uma coisa muito bem pensada para a gente não chegar defasado quando o estádio estiver pronto. Pedrinho, boa noite. A questão do Vasco agora, ele está vivendo um momento histórico, né, da reforma de São Januário, que a torcida tanto esperou por esse momento importante. Mas como está a questão da venda do potencial construtivo? Já existe algo encaminhado? Tem empresas negociando? Como está essa situação? Na realidade, a gente já vinha trabalhando nisso, já desde o início do ano, a venda do potencial construtivo está muito bem encaminhada. Obviamente, isso acontecendo, tem todo um cronograma a ser seguido, mas a perspectiva mesmo é que a gente vai iniciar a obra em dezembro ou em janeiro. Esse é o nosso objetivo, até para a gente entregar, se o Papai do Céu permitir, em 2 anos e meio, 3 anos. Obrigado. Valeu.